Depois de ficar longe das telinhas desde 2020, finalmente o Chaves vai voltar para a televisão para a alegria de seus muitos fãs. Mas me diz uma coisa, você sabe tudo sobre o Chaves? Sabe mesmo? Eu sou a Carmen e hoje vou te contar 25 fatos sobre o Chaves que aposto que você não sabia. Roberto Gomes Bolanhos, Ramon Valdez, Maria Antonieta de las Nieves e Rubem Aguirre trabalhavam juntos desde o final da década de 60 no programa Chespirito, onde Chaves era mais um dos esquetes. Ele apareceu pela primeira vez no dia 20 de junho de 1971 e fez tanto sucesso que no ano seguinte ganhou um programa só dele. O seriado, que foi criado na década de 70, teve mais de 200 episódios até o seu final nos anos 90. Você deve imaginar que o primeiro personagem do seriado foi o próprio Chaves, mas na verdade não foi. O primeiro personagem que foi criado foi o Professor Girafales, isso antes mesmo de existir o seriado do Chaves. Ele era um dos personagens do esquete Os Super Gênios da Mesa Quadrada. Ainda sobre o Professor Girafales, Rubem Aguirre contou que tirou seu bordão de um professor que ele teve na infância, que se chamava Celaio Rodrigues, que fazia isso toda vez que ficava irritado. A popularidade do programa foi tão grande que ele acabou sendo vendido para vários países e foi dublado em mais de 50 idiomas, como o inglês, o português, italiano, coreano e até o japonês. Os primeiros episódios do Chaves contavam só com 4 personagens, o Chaves, o Kiko, a Chiquinha e o Seu Madruga, que na época morava na Casa 14, que mais tarde acabou sendo a casa da Dona Florinda. Ele usava um chapéu bem diferente do que conhecemos e o Chaves também chorava de um jeito diferente. Apesar de Chaves ser visto sempre dentro do barril, essa não era a casa dele. Na verdade, ele morava na casa número 8 e o barril era o seu esconderijo secreto. Os sapatos que o Chaves usa eram, na verdade, do Seu Madruga e foram doados pela Chiquinha assim que ele chegou na vila. Enquanto o Chaves queria ver o filme do Pelé, quem ligou para o Chespirito e queria fazer um filme sobre o Chaves foi o próprio Pelé. Só que Roberto Gomes Bolanhos não aceitou a proposta, pois queria que toda a magia do programa continuasse sendo vista somente pela televisão. Ramon Valdez e Angelina Fernandes se conheciam desde antes de trabalharem juntos no Chaves. Angelina teve dificuldades de se colocar como atriz no cinema e televisão mexicanos, já que ela era espanhola e tinha abandonado seu país fugindo do regime do ditador Francisco Franco. Ela pediu para que Ramon perguntasse para Chespirito se não teria um papel no seriado para ela. Em pouco tempo, a bruxa do 71 chegaria à vila. A propósito, Dona Clotilde foi a última personagem do elenco principal a se juntar ao seriado. Quando Ramon Valdez morreu, Angelina Fernandes foi a única que ficou horas em pé ao lado do caixão dele. Eles eram muito amigos na vida real. Uma imobiliária mexicana se deu ao trabalho de calcular quanto Seu Madruga devia de aluguel ao Sr. Barriga, e chegaram à conclusão que ele deveria pagar cerca de $63 por mês de aluguel, e que os 14 meses que devia dariam $882, ou cerca de R$4.800 na época. Embora sempre tenha sido taxado como vagabundo, o Seu Madruga foi o personagem que mais teve empregos na série. Ele foi vendedor de balões, vendedor de churros, carpinteiro, cabeleireiro, vendedor de roupas velhas, boxeador, vendedor de leite, pintor, fotógrafo, gesseiro, músico, toureiro e sapateiro. Você se lembra de mais alguma profissão que o Seu Madruga teve? Escreve aqui nos comentários. Todas as pessoas que faziam o seriado eram atores com grande experiência em teatro, televisão e cinema, com exceção de um, o Edgar Vivar, que interpretava o Nhonho e o Sr. Barriga. Ele, na verdade, era formado em medicina. Aliás, o verdadeiro nome do Sr. Barriga é Zenon Barriga e Pesado, e do Nhonho é Febrônio Barriga Gordorritua. Bem diferentes, né? Quando a Pops foi criada, no início ela era fanha. Quem bota a linha
isso acabou mudando, porque pouco tempo depois, Roberto Bolanhos encontrou com um senhor que disse que não iria mais assistir ao programa, pois seu filho tinha o mesmo problema que a Pops e por causa dela acabaram fazendo bullying com o menino. Por causa disso, Bolanhos decidiu tirar a Pops do seriado, trazendo ela de volta um ano depois com uma voz normal. É verdade! Pergunte a qualquer um. O personagem Godines foi interpretado pelo ator Horácio Gomes Bolanhos, que era irmão de Roberto Gomes Bolanhos. Ele também interpretou um garçom nos episódios de Acapulco e foi o primeiro proprietário do restaurante da Dona Florinda. O marido de Maria Antonieta de las Nieves apareceu em alguns episódios do seriado. Ele se chamava Gabriel Fernandes e interpretava um dos alunos do professor Girafales. Geralmente ele se sentava atrás do Chaves e da Chiquinha. Foi o próprio Carlos Villagrán que escolheu a roupa de marinheirinho para o Kiko. Mais tarde é que foi dito que o pai do Kiko era marinheiro e que morreu em alto mar. Os episódios de Acapulco são especiais para os fãs de Chaves, não só porque foram gravados em um ambiente diferente, mas também porque marcaram a despedida do Kiko do programa, já que Carlos Villagrán acabou deixando o seriado em 1978 por causa de grandes diferenças que tinha com Roberto Gomes Bolanhos. Para justificar a saída de Kiko do seriado, Dona Florinda disse que ele foi morar com a madrinha rica e que seria melhor assim, pois ele ficaria bem longe dessa gentalha. O hotel em que foram gravados os episódios de Acapulco ainda existe. O hotel, que na época se chamava Continental Acapulco, hoje se chama Empório Acapulco. E qualquer pessoa que visitar a cidade pode se hospedar no hotel do Chaves. Inclusive, muitos youtubers já fizeram isso e mostraram nos seus canais. Roberto Gomes Bolanhos confessou em uma visita que fez ao Peru em 2008 que tinha planejado um final trágico para o Chaves. Ele queria que o menino morresse atropelado tentando salvar outro menino. Bolanhos acabou desistindo da ideia depois que sua filha, que é psicóloga, falou que isso poderia acabar traumatizando as crianças. Que bom, né? Tem mais alguma curiosidade sobre o Chaves que você conhece que não foi dita nesse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Quem sabe saia uma segunda parte com mais curiosidades. Não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo.